Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Jardim na Roça, eu sou a Anderlane. Se você estiver chegando agora, eu sou aqui de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vou fazer um vídeo de replante com vocês, fazer uma experiência, já que a minha região aqui é muito quente e às vezes demora a chover. E a azaleia é uma planta que não pode ficar sem rega. É uma planta que não pode desidratar, né? Assim como o manacá da serra, que eu já perdi 3 mudas. Então, vou fazer uma experiência aqui com essas mudinhas de azaleias que eu adquiri, ó, aqui mesmo na minha cidade. Eu fiquei encantada com essas flores. Achei elas muito, muito lindas. A outra já até plantei ali na cuia. Mas eu fiz uma coisinha aqui que eu não mostrei a vocês ainda. Então, essa aqui é na tonalidade rosa, mas olha, ela tem um tom mais escuro e depois que ela vai ficando mais velha, a florzinha vai clareando. São plantas, né, que não podem pegar sol quente. Essa não é a azaleia que se coloca lá no solão, pelo que eu pesquisei, né? Então eu vou cultivar ela pegando o sol da manhã apenas e não vou deixar o substrato ficar seco. Então, bora lá pro vídeo, fazer essa experiência e vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu passo tudo para vocês. Se não der, vocês também vão ver aqui no canal que eu vou mostrar para vocês também. Gente, eu sou doida com essa planta aqui também. Já há muito tempo que eu queria adquirir, mas por saber que ela não gosta, né, de lugar seco, de muito vento, de exposição ao sol, eu ficava com receio de adquirir uma muda. Mas aí eu resolvi comprar essa para fazer também uma experiência. É um beijinho, coisa mais fofa do mundo, ó, cheio de botãozinho. Está muito, muito lindo, gente. Então, vou fazer também o mesmo processo que eu fiz na azaleia e espero que dê certo. Agora vamos lá plantar. Substrato sem frescura, que eu pego embaixo das árvores, super soltinho. Tá enriquecido com esterco bovino e também, pessoal, com aquelas ramas de aipim que secaram bem, muito secas mesmo e se decomporam. Já estão, ó, bem curtido, o esterco tá muito curtido. E também tem folhinhas de árvores, como vocês podem observar, ó. Folhinha de árvore, tudo assim. Aí eu tiro assim o que tiver a parte muito grossa e vou colocar no vaso. No momento eu só tenho essas 2 cuias, né? Na verdade são 3, mas 2 cuias dessa aqui, da maior, para colocar as azaleias. E aí o que eu tive a ideia? Aqui o vento e o sol são muito fortes e o clima é muito seco, então as plantas que dependem mais de rega ficam sempre muito sentidas, como a hortênsia, por exemplo. São plantas que dependem muito de rega, então, para manter essa umidade, eu furei bastante o vaso, vocês podem observar, ó. Furei até onde não era para furar. E arrumei esses pedaços de espuma velho, ó. Coloquei aqui em volta, para não danificar a raiz, não apodrecer a raiz delas, né? Coloquei aqui em volta, na parte que mais superior, ó, da borda do vaso. E vou colocar o substrato para poder ela ter um local mais fresquinho para poder se desenvolver, né? Então, eu acho que vai dar certo e eu vou fazer esse teste e passo para vocês no canal. Aí, pessoal, vou encher aqui o vaso. Vocês podem observar que a espuma não tá no fundo, apenas na borda, porque aí a espuma vai segurar um pouquinho, né, de umidade para elas, já que elas são plantas sensíveis, né, então vou criar um ambiente específico aqui para elas. Eu acredito que vai dar muito certo, porque a espuma não tá no fundo, então não tem risco de apodrecer raiz nem nada, né, então ela vai ficar bem aqui, eu acredito que vai dar certo.
E se você tiver aí azaleia, se você cultiva azaleia, passa para mim aí as dicas no canal, porque é uma planta que há muito tempo eu já queria adquirir, mas por esse motivo, né, de saber que o meu clima aqui não colabora muito para poder cultivar esse tipo de planta, então eu acabei não adquirindo há mais tempo. Mas hoje é esse dia, agora eu vou me empenhar para poder ter essa flor bem bonita aqui no meu jardim. Não vou desfazer esse torrão, vou deixar do jeito que veio. Parece muito aquela terra, aquele barro que vem nos pezinhos de morango, gente. E ó, vou deixar do jeito que tá bem saudável a raiz. E essa é a mudinha de azaleia branca. Que coisa mais linda, gente. Deixa eu posicionar ela aqui para poder eu continuar o vídeo. Coloquei o substrato aqui ao lado, ó, para poder eu fazendo aqui. Por enquanto não tá úmido, o substrato tá seco. E aí eu vou cobrir aqui. Depois que eu fizer esse processo, eu vou fazer uma rega, né? Bem abundante mesmo. E após essa rega, eu vou fazer uma aguinha com detergente, porque esse substrato que a gente pega embaixo das árvores, vem muito bichinho, tatuzinho, muito besourinho, formiga, essas coisas assim. Então, para evitar que eles atrapalhem o desenvolvimento da planta, eu costumo fazer isso. Porque é um substrato, né, orgânico e está em decomposição, né? Então, sempre vai ter bichinho. Depois também sempre vem os matinhos, porque são semente, né, de mato que tá junto aqui. Aí depois eu venho fazendo a limpeza e aí para. É só não deixar dar semente os matos, sabe, gente? É assim que eu sempre faço. Vou dar umas apertadas para tirar o ar, né? Apertar bem assim, ó, para poder não cobrir bem, ó, o substrato que veio nela, para não ficar ressecado. E eu tenho certeza que ela vai se dar muito bem. Vou deixar ela pegar só o sol da manhã. Não vou deixar ela no sol muito quente, porque pelo que eu pesquisei, essas azaleias diferentes, elas não são adaptadas para ficar no sol muito quente. Ela suporta pegar um sol até uma certa hora do dia. Aí é isso que eu vou fazer com as minhas. Prontinho, agora eu vou colocar ela ali e vamos plantar agora a mudinha de beijo. E o beijinho eu vou plantar nessa cuia aqui, ela tá até velhinha já, tá remendada ali, mas é o que eu tenho no momento. Depois, se eu puder, eu vou adquirir outras cores para colocar e fazer uma jardineira bem bonita aqui. Vou fazer a mesma coisa, colocar espuma também. Fiz mais alguns furos, ó, em volta aqui para poder garantir que a água não vai ficar empoçada, né? Coloquei aqui também, porque é uma planta também que gosta de lugar bem fresco, né? E umidade, né? Não precisa ficar encharcado, mas também não pode ficar seco. Então, eu acho que vai dar super certo e ela vai ter muito espaço aqui para poder espalhar. Que eu já vi que os beijinhos, eles ficam bem grandinhos também quando ele tem espaço para se desenvolver. Já enchi meu vaso, olha só a raiz, gente. Eu deixei ela de molho, né, na água, porque ficou 2 dias, né, sem eu poder vir fazer o replante. Aí eu coloquei ela na água. Inclusive tem umas formiguinhas ali na raiz, mas eu vou ensinar para vocês aí, fica até o final do vídeo. Vou ensinar para vocês uma receitinha para acabar com essas formiguinhas que ficam no fundo do vaso. Olha que coisa linda esse enraizamento, perfeito. Olha isso, gente, que belezura. Agora eu vou colocar aqui no vaso para a gente ver como é que vai ficar. Acabei de posicionar, agora eu vou dar umas apertadinhas. Gente, eu faço plantio até das suculentas, rosa do deserto.
tudo eu planto nesse substrato e elas ficam lindas. As suculentas eu cuido mais para poder o vaso não ser muito fundo, porque eu coloco assim bastante planta num vaso só, então fico tranquila quando chove, né? Porque um substrato assim, ele é muito rico em matéria orgânica, então se o vaso for muito fundo, corre o risco de encharcar a planta, né? Suculenta no caso. Nesse caso aqui, eu acho que vai dar muito certo. Elas vão se adaptar bastante aqui. Aí eu vou ter que eliminar esses bichinhos, porque já é normal de vir mesmo besourinho, tatuzinho, aquelas minhocas puladeiras esquisitas. Minhoca também eu não deixo não. Principalmente formiga. Formiga acaba com a raiz das plantas, né? Vou cobrir bem esse substrato que veio nela, para essa umidade manter e ela ficar bem aqui. Diz aí nos comentários qual região vocês estão me assistindo, para saber onde está indo aí o alcance dos meus vídeos. Se você está gostando desse vídeo, deixa um joinha também para mim, tá bom, pessoal? Olha só que lindo, né? Agora eu vou ensinar para vocês a receitinha que eu faço para poder eliminar esses bichinhos. Tem aqui uma garrafa PET, gente. Furei a tampa da garrafa PET, um furinho só. Detergente neutro. Eu coloco umas 3 colheres, já que é 2 litros de água, né? De sopa, colheres de sopa. Já adicionei o detergente. Aqui nessa embalagem aqui de detergente, ó, eu tenho um produto chamado Talfon Top. Eu vou deixar aí escrito aí no vídeo, porque eu não tenho a embalagem dele aqui. Ele é indicado para matar carrapato, pulga, piolho de galinha, esse tipo de coisa assim, é mais para usar em animais. Só que eu utilizo aqui até mesmo para eliminar formiga cortadeira e dá super certo. Esse produto nada mais é do que um talco para animais. Eu coloco mais ou menos umas 3 colheres também desse talquinho aqui. Às vezes eu coloco ele direto na planta, mas o vento tira, né? Como é um talco, ó, pozinho. Aí o vento tira. Então eu já sei mais ou menos no olhômetro quanto que eu vou usar. Eu coloco aqui umas 3 colheres, 2, até uma, se você tiver, já é o suficiente. Em seguida eu vou completar a garrafa com água e chacoalhar bastante. Agora já estão todas plantadinhas e é hora de fazer uma bela régua. Eu ligo a mangueira bem fraquinho assim e deixo esse substrato absorver toda a água, sem pressa. Bem fraquinho, para dar tempo do substrato puxar, né? Esse substrato, gente, que eu utilizo aqui, orgânico, ele é muito drenante. Olha só. A água vai embora muito rápido. Mas ele mantém também a umidade, porque ele tem bastante partículas de folha, né? De madeirinha. Então, é muito bom. As plantas gostam muito. Já plantei buganvílias, amiocuca, várias plantas com esse substrato. Minhas suculentas. E ele é muito, muito bom mesmo. Aí eu vou regando bem lentamente. Depois eu volto no de lá de novo, porque às vezes molha assim por cima, mas por baixo a água não chega, né, totalmente. Vou fazendo a rega em todas elas. Agora eu vou regar o beijinho, bem regadinho também, com bastante paciência, até eu ter certeza que umedeceu tudo. Vocês vão observar que vai vir um monte de bichinho pra cima.
vem tatuzinho, vem formiga, vem um monte de coisa. E essa misturinha que eu faço dá muito certo. Porque até aqueles vasos que dão formiga quente eu consigo combater aqui com essa mistura. Vou deixar o nome do produto aí para vocês, porque a embalagem já não tenho mais. Eu sempre guardo no potinho, né, para poder ele não estragar, né. E é super baratinho. Nessas lojas aí de agropecuária você encontra facinho, tá bom? É fácil de achar e é baratinho. Custa em torno de 5, 6 reais, dependendo da região de vocês aí, né. Pode ser que o preço varie um pouquinho, mas fica mais ou menos nesse valor. Ó, os moradores estão começando a subir. Aí já veio, olha lá, besourinho. Ó, sinal de que eles não estão gostando mais, porque o substrato tá úmido, né? Então eles começam a sair. Principalmente tatuzinho. Eu não gosto de tatuzinho nas plantas, porque aí eles se concentram nas raízes e estragam a raiz da planta toda. Já até perdi planta assim por causa de formiga quente e tatuzinho. Então eu tiro eles. Prontinho. Já fiz uma rega bem abundante. Já tá bem regadinho. Agora eu vou colocar a misturinha com vocês. Ah, gente, importante, tá? Vou deixar claro. Nada de sol. Tô fazendo isso aqui tudo. Tô na sombra nesse momento. A planta não pode estar no sol quente, né? Porque senão vai queimar. Então, como a gente tá colocando detergente aqui, não pode. Aí, gente, ó. Eu vou pegar e regar todo esse substrato. Porque aí, quando esse pozinho, como ele está na água, ele vai ficar no substrato. E aí os bichinhos não vêm. Lagarta, eu jogo também um pouquinho nas folhas. Lagarta não fica nessa terra mais. E sempre quando eu vejo a presença de alguma formiga quente, algum bicho, eu jogo. Porque elimina tudo mesmo. Alguns saem, né? Mas os que ficam, daqui a pouco vão sair. Então eles acabam... Ó, aqui no momento, aqui por exemplo, tá cheio de formiga, ó. Ó, começou a sair já bichinho, tá vendo? Eu faço aqui, não prejudica minhas plantas. Até aquela lágrima de Cristo ali, ó, tava cheio. Aí eu fiz essa mistura, já coloquei no substrato e aí não vem mais. Olha só como é que começa a aparecer um monte de bichinho. Eles saem. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Prontinho, gente, coloquei bastante. Tá ali a garrafa, ó. Coloquei bastante. Já veio um monte de bichinho pra cima, já saiu daqui. E os que ficaram, acaba que morre aqui mesmo. E olha só que coisa mais linda do mundo, né? Essas azaleias. Esse aqui também tá muito fofo, gente. Matizado, olha que coisa linda, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar para mim aí nos comentários. Pode também deixar um joinha para mim. Pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu agradeço a você que ficou até aqui. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.